Mas o verso de número 8, ele diz assim, se você não tem sua Bíblia, pode acompanhar pelo multimídia da igreja. Diz assim, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. Ou seja, de dia, conceda-me o teu amor, Pai. Aí ele diz assim, de noite, esteja comigo a sua canção. Imagina você à noite escutar uma canção cantada pelo Senhor. Meu Deus. É a minha oração ao Deus que me dá o quê? Vida. Vamos ler todos juntos? Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Paizinho, mais uma vez, nós nos colocamos diante da tua presença. Vem agora, Pai. Vem. Chega para perto de cada um de nós e fala aos nossos ouvidos. E na medida em que o Senhor esteja falando, que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, papai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, durante essa semana, mais uma vez, em espírito fui levado a esse salmo tão lindo, que é o salmo de número 42. Digo que esse salmo, ele, além de lindo, ele é pedagógico. Tem muita coisa nesse salmo aqui que é para nos ensinar. Aliás, toda a palavra de Deus, né? Mas tem alguns textos, e quando a gente medita nele, meu Deus, completamente didático. Eu já preguei várias vezes sobre esse salmo, mas eu te garanto que dessa vez, isso acontece muito com a gente, eu recebi uma iluminação diferente, um pouco diferente. Porque geralmente, quando as outras mensagens que eu preguei sobre o Salmo de número 42, eu preguei como um todo, pegando todo o Salmo. Mas dessa vez, Deus falou profundamente ao meu coração, Alex, só nesse verso de número 8, conceda-me o Senhor o seu fiel amor. Fala assim, fiel amor. De dia. De noite esteja comigo a sua canção. Diga, a sua canção. Essa é a minha oração, diz lá o salmista, ao Senhor, ao Deus que me dá vida. Esse salmo, irmãos, provavelmente, ele foi escrito por Davi. Provavelmente foi escrito por Davi. Por que eu estou falando provavelmente? Porque muito embora a gente entenda, a própria palavra aí no cabeçalho está referindo a esse salmo como um salmo escrito pelos filhos de Coré. Mas tudo indica, pela composição, pela letra, composição profética até mesmo, que foi escrito por Davi. Há uma busca teológica, né? Na formação total da canção. Então, atribui-se que esse salmo, ele foi, de fato, escrito por Davi. Davi, esse homem que nós conhecemos muito bem, declarado segundo o coração de Deus. Esse homem que passou por tantas experiências. As experiências de Davi eram tremendas. Em dados momentos ele estava lá no topo da montanha, radiante de alegria, vitorioso. Mas por outras vezes, Davi, ele se encontra nos vales, lá no profundo do vale. É esse Davi que um dia escreveu que ele, ainda que estivesse andando pelo vale de sombra de morte, ele não temeria mal algum.
É bacana essa linguagem, esse jogo de linguagem de Davi. Ao mesmo tempo que ele diz que ele está no vale de sombra de morte, ele está dizendo, mas eu não tenho medo, porque tu estás comigo. Por isso que eu digo que eu faço esses paralelos com Davi. Tem dia que ele está lá no topo da montanha, vitória, mas por outras vezes ele está lá vivendo as tristezas do vale. É esse mesmo Davi que certa vez disse, se eu subir aos céus, lá estás. Coisa linda. Aí ele está reconhecendo as atribuições naturais de Deus. Ele está falando sobre o poder de Deus. Ele está falando sobre o conhecimento de Deus. Ele está falando sobre a presença de Deus. Aí ele vai dizer, olha, ainda que eu venha subir ao mais alto dos céus, lá o Senhor vai estar. Aí parece que arrancaram as asas de Davi, e aí ele estava lá no céu, lá nas alturas, e de repente ele cai. Cai e vai afundando a terra, porque ele diz, se eu fizer a minha cama na sepultura, nas profundezas da terra, lá o Senhor estará comigo. É esse Davi que está escrevendo esse salmo. Então, nessas diversas experiências que ele teve com Deus, ele vai derramar o seu coração em salmos, em canções. Davi foi o maior compositor em toda a história da humanidade. Cada experiência que tinha com Deus, ele escrevia uma canção. Era momento de euforia, eu louvo ao Senhor. Era momento de tristeza, conceda a tua graça, Senhor. Canções que ele escrevia. Então, quando a gente faz essa atribuição a este salmo, trazendo para os dias de hoje, é como se alguém, como Davi, escreveu uma canção, mas ele ofereceu a letra para os filhos, um dos filhos de Coré, e aí ele vai fazer uma canção. Por isso que, teologicamente, a gente pode dizer que não é um salmo dos filhos de Coré, mas um salmo escrito por Davi, onde houve, então, uma adaptação. Mas o que importa é que este salmo de número 42, ele possui aqui um valor muito permanente, presente, mas, ao mesmo tempo, um valor que é eterno. E é isso. Esse tipo de valor, esse tipo de qualidade que nós encontramos na palavra de Deus, que deve reinar, que deve prender, que deve encher o nosso coração. Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde muitos filhos de Deus estão vazios da palavra de Deus. Domingo que vem pela manhã eu quero trazer uma palavra de bênçãos, não só para os nossos irmãos que vão se batizar, os que vão ser apresentados como novos membros da nossa igreja, mas para toda a igreja. Sabe, nós estamos vivendo um período muito difícil. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão cruas da palavra de Deus. E é tão ruim você comer algo cru, né? Semana nós fomos comer lá no shopping, eu, Nilza e a Lídia. A Nilza, de propósito, ela falou assim, a gente vai ficar muito tempo lá em Nova Iguaçu, acho que é melhor a gente comer em Nova Iguaçu. Que nada, ela não estava querendo fazer comida naquele dia, não. Aí eu entendi, falei assim, vou dar uma folga para ela. Mulher merece também, não? Aí fomos comer lá no shopping. Aí eu olhei, Nilza, esse frango está cru. Duvido, irmãos. Se fosse na minha casa, lá, dentro da minha cozinha, eu ia comer frango cru. Porque essa mulher cozinha demais, a comida dela é muito gostosa. Então, eu falei assim, esse frango está cru. Ela disse, então troca comigo. Ela trocou, o dela acho que estava pior do que o meu. Não é? É horrível você comer uma comida crua. E hoje, nós estamos vendo na Igreja de Jesus Cristo muitos crentes que estão crus. Eles estão completamente, sabe, sem esse conhecimento da palavra de Deus. A maioria dos comentaristas, eles creem que as circunstâncias que levaram Davi a escrever esse salmo foi aquele episódio que nós vamos encontrar lá na segunda carta de Samuel, no capítulo 15, quando Absalão, filho de Davi, ele vai se rebelar contra o seu pai e ele vai usurpar, né, o trono
de Davi. Esse acontecimento ele é muito interessante, né? Um momento difícil na vida de Davi. Por isso, atribui-se que foi justamente nesse episódio, com essa circunstância, que ele vai escrever o Salmo de número 42. Aí quando você pega todo o Salmo, depois de você ler lá na sua casa, agora não, preste atenção, você vai notar que Davi, na descrição desse Salmo, ele sentia mais falta, não das regalias dele como rei. Ele não estava sentindo falta das riquezas no momento em que ele está fugindo. Ele é obrigado a abandonar o palácio, abandonar tudo para fugir. Vejam vocês, porque o seu filho, Absalão, estava querendo matá-lo. E aí, quando ele escreve o Salmo, a gente percebe isso, que ele não está fazendo um lamento porque, eu estou saindo, largando o meu palácio, as minhas comodidades. A minha maior tristeza é porque eu não vou poder comer, não vou jantar com os meus pratos de ouro, de prata. Não, em hipótese alguma, Davi está pensando nesse sentido. Você percebe quando você faz a leitura desse salmo que o que ele estava sentindo, o que estava machucando o coração dele, era a falta de Deus. A falta de Deus naquele exato momento. Davi queria voltar para Jerusalém. Esse era o maior desejo dele. Mas, pastor, por que ele queria voltar para Jerusalém? Qual era o anseio dele de voltar para Jerusalém? Porque ali, irmãos, em Jerusalém, é onde estava lá o templo. Era o local onde ele podia cultuar a Deus. Era o lugar onde ele podia apresentar os sacrifícios a Deus. Sacrifícios de adoração, de louvor, de consciência dos seus próprios pecados. Apresentar o seu culto de arrependimento, de confissão. Isso estava fazendo falta ao coração daquele homem. O que ardia no seu peito de mágoa, de tristeza, não o palácio, mas a falta de comunhão com Deus no santuário de Deus. Porque isso era uma prática de Davi. Ele estava constantemente na casa do Senhor para adorar ao Senhor. Quantas e quantas vezes nós estamos deixando de lado a casa do Senhor para adorar ao Senhor? Quantas e quantas vezes, irmãos? Como nós estamos sendo assim tão esquecidos dessas coisas tão importantes na vida de um crente, que é poder estar na casa do Senhor e louvar a Ele. O coração de Davi estava desejoso por Deus. Eu coloquei como tema dessa mensagem um coração ansioso por Deus. Esse é o tema da mensagem, um coração desejoso por Deus, ansioso por Deus. Porque essa era a situação de Davi. O coração dele estava tão desejoso por Deus, de estar no templo. E isso ardia no seu peito. A gente percebe na composição dessa canção que a alma desse homem chorava, ansiava por esse momento. E aí na sua angústia, na angústia da sua alma, ele mesmo tenta consolar o seu coração. Aí ele vai falar aí eu vou me recordar de tantas e tantas mensagens que eu fiz nesse verso que eu vou ler agora para vocês. Eu escolhi o outro, mas na verdade esse verso aqui vai mostrar todo um sentimento de tristeza que ardia no coração desse homem, quando ele vai dizer: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha a confiança agora. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você pode me ajudar nessa mensagem? Pode. Você pode me ajudar? Olha bem para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela: olha, por que está abatida a tua alma? Por quê? Qual hoje a tua maior preocupação? Davi, ele vai para o templo para confessar isso. Aí depois lá no final ele diz:
eu ainda o louvarei. Então fala para a pessoa assim, olha, você pode estar passando essas maiores dificuldades, mas vai chegar o dia em que você vai louvar novamente ao Senhor. Amém? Amém? É isso, gente, é isso. É isso. Agora há pouco estava conversando com uma pessoa no gabinete. E ela estava olhando para os meus olhos, eu falei assim, olha filha, deixa eu te falar uma coisa. Não existe escuridão que dure para sempre. Não existe. Porque sempre depois de uma noite escura, vem o raiar do sol. Olha, eu quero lançar essa profecia na vida de vocês. Hoje você pode estar vivendo as escuridões, as tristezas, os sofrimentos, mas o sol do Senhor vai levantar, vai raiar sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você recebe essa palavra? É assim que nós fazemos. Esse altar aqui, viu, é como o Alex usou aqui, é para profetizar, gente. Profetizar bênção na vida dos nossos irmãos. Então o que consolava Davi não era a possibilidade dele voltar a reinar, muito embora ele era um rei querido pelaquela nação. Não era isso, não era o seu trono, as suas riquezas, mas a possibilidade de voltar, de louvar a Deus. A possibilidade de estar na presença de Deus. Quantos têm prazer de estar na presença de Deus? É isso, gente. É por aí. É por aí. Mas às vezes a gente precisa perguntar para nós mesmos, né? O quanto nós estamos desejando de Deus? Né? O quanto? Já reparou que nós desejamos tantas e tantas coisas? Se você pudesse enumerar agora quantas coisas você deseja, sei, um montão. Mas eu queria que você refletisse nessa noite, muito especial comigo, o quanto você tem desejado por Deus na tua vida. O quanto você tem desejado por essa palavra? Ultimamente eu tenho visto pessoas falando das suas experiências. Aí vai aconselhar com a bagagem de experiência. Ótimo, isso é muito legal. Mas antes de falar da minha experiência, eu preciso falar do que a palavra de Deus diz. Amém? Eu já falei isso aqui em outras vezes. Me recordo que eu falei até uma vez quando nós tínhamos o CR. Porque eu posso aconselhar o Diego com a minha experiência. Algo que eu vivi, eu posso aconselhar para ele. Mas naquele exato momento, Deus pode estar me dizendo que não é isso que eu tenho que falar. Eu tenho que falar o que está lá na palavra dele. Aí o que eu vou falar para ele, olha, Diego, a minha experiência foi assim, ele pode fazer a mesma coisa e vai dar errado. Mas se eu me submeter àquela palavra, e ela falar assim para mim, olha, fala isso para ele, e eu falar isso para ele, ele será abençoado. Porque já não é mais a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus habite abundantemente no coração de cada um de vocês nessa noite. O quanto nós estamos desejosos de estar na presença dele em oração. Quanto tempo nós estamos separando para isso? Quanto desejamos conversar com Deus, falar com Deus. Nesses últimos tempos, eu não tenho mais orado, eu tenho conversado com Deus. Conversado. Dialogado com Ele. Deus gosta disso. Coração aberto e intimidade. É dessa forma que Ele nos responde. Senhor, eu queria falar um negócio contigo. Mas, Senhor, tu já sabes até que eu vou falar, então eu não preciso nem falar. Cara, se você não falou, Deus não vai te abençoar. Você tem que falar. Ainda que ele seja onisciente, ele sabe, mas ele quer ouvir você falar. Lembra de uma... Quantos aqui foram crianças? Quando você era criança, quando você pedia, desejava alguma coisa, você não pedia ao seu pai? Você falava assim para o seu pai, pai, eu quero um presente. Ou você fala, pai, eu quero esse presente. É lógico que muitas vezes, não é? Eu cansei, gente, de pedir ao meu pai, pai, me dá um autorama. Me dá um autorama. Meu pai não podia dar. Não batia, né, com o rendimento dele. Aí papai não me dava autorama, eu já falei isso aqui não é miséria, não. Né? Aí papai, ele me dava
De precisão, não vou te dar um autorama, mas vou te dar um trenzinho. Eu ficava vibrando, né? Pô, papai vai dar aquele trenzinho que eu vou apertar um botãozinho, o trenzinho vai rodar. Que nada. Era um trenzinho feito de lata. Aí que tinha que amarrar um barbante. Ih, mas eu ficava feliz da vida, ia pela rua, puxando aquele trenzinho de lata com barbante, gente. É assim que Deus trabalha comigo, é assim que Ele trabalha com você. Você tem que falar, Senhor, eu preciso falar isso contigo. Principalmente em relação aos nossos pecados. Pai, o meu pecado é esse. Fala. Eu estou falando aqui, já tem uma luz amarela dizendo que é para eu começar a parar de falar. Mas eu vou falar, hoje eu vou falar. Hoje o negócio está bom aqui, Alex. O negócio está bom aqui, eu vou falar. Vamos lá. Mas o quanto, gente, o quanto nós estamos desejosos disso. De ter essa intimidade com o Pai. Quase sempre nós desejamos tantas coisas e pedimos tantas dessas coisas para Deus. Mas nós precisamos parar para lembrar, dentro de todas essas coisas que nós pedimos ao Papai do céu, quantas de fato estão alinhadas com a vontade dEle? Quantas? Você pode lembrar quantas vezes você pediu alguma coisa ao Senhor? Somente alguns minutos, em apenas alguns minutos. Quantas vezes, depois que você pede alguma coisa ao Pai, você fica em silêncio, em alguns minutos, para ouvir o que Ele vai te falar? Pastor, Deus não me respondeu. Será que não? Será que não? Sabe qual é o meu problema? O nosso problema é que muitas vezes nós pedimos e queremos imediatamente. Essa foi a educação dos meus pais. Pai, eu preciso disso. Mãe, eu preciso disso. Espera. Ah, mas eu quero para ontem. Ah, se eu falasse isso. Não, mas eu preciso o mais rápido possível. Espera. Com o meu pai, eu aprendi a esperar o tempo devido dele. E com o meu Pai Celestial, eu aprendo que eu também tenho que esperar o tempo devido dele. Eu não posso atropelar esse período de espera. E muitas vezes nós vemos tantas e tantas ovelhas, tantos crentes, dando com a cara na parede, porque não conseguem esperar esse tempo de Deus, quer atropelar a vontade de Deus. Aí quando chega lá na frente, o negócio deu tudo errado. Ah, Deus não falou comigo. Não, Deus falou contigo sim. Ele pediu para você esperar. Olha aqui para mim. Talvez você esteja ansioso com alguma coisa, que de repente você pediu lá em janeiro, mas ainda não aconteceu, querido. Ainda falta o mês de dezembro. Ainda falta o mês de dezembro. Aquilo que você pediu lá em janeiro, Deus está dizendo assim, espera. Olha, eu quero liberar essa palavra profética. Aquilo que você pediu durante todo o ano, se ainda não aconteceu, ainda falta o mês de dezembro. Repete comigo, ainda falta o mês de dezembro. E eu quero liberar essa palavra. Dezembro é o mês da tua vitória. Você recebe essa palavra? Você recebe essa profecia? É vitória, filho. É vitória. Isso eu estou falando. Mas se Deus falar assim, não. Foi em janeiro de 2017? Não, aqui no meu projeto está para janeiro de 2018. Amém, glória a Deus. Aí eu não vou esperar um mês, vou esperar 2, mas eu estou esperando no Senhor. Espera no Senhor. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Espera no Senhor. Nosso grande problema não é a falta de tempo. O nosso grande problema é a falta do desejo por Deus. Aí quando eu vejo esse salmo, Davi falando assim, olha, assim como a corça anseia por águas, muitas vezes eu vejo que nós não estamos ansiando mais pela presença de Deus, assim como a corça suspira, deseja água para beber. Nós não estamos fazendo a mesma coisa. Muitas pessoas desconhecem que hoje, irmãos, é possível viver na presença de Deus. Essas pessoas vivem completamente preocupadas com tantas coisas que acabam esquecendo de buscar
a Deus e procurar viver na presença dele. Deixa eu correr um pouquinho aqui por causa da hora. Então eu percebo que cada vez mais aumenta no meio das nossas igrejas uma turma que só conhece Deus de ouvir falar. Só de ouvir falar. As experiências dessa gente com Deus são tão pequenas que elas não podem nem falar como Jó disse, né? Essa palavra de Jó é tremenda. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora não. Agora os meus olhos te veem. Nós precisamos mudar essa nossa geração. Temos que deixar de ser uma geração que só ouviu falar de Deus e sermos uma geração que consegue ver a Deus. Pastor, como é que nós podemos ver a Deus se Ele é invisível? Querido, quando nós passamos a conhecer cada vez mais a palavra de Deus, quanto mais nós tivermos intimidades, entrarmos em intimidade com Ele, quanto mais nós sentimos prazer de estar na presença dEle, quanto mais a nossa prioridade passa a ser a vontade dEle e não a nossa. São nessas horas que os nossos olhos espirituais, eles começam a ser abertos. E nós não vamos enxergar a Deus, mas nós vamos ter um vislumbre do que é esse Deus. Estar na presença de Deus era tudo para Davi. Tudo. Senhor, eu quero isso. Estar na tua casa, na tua presença. Ele tinha essa visão espiritual de Deus, assim como eu e você também temos. Então, para a gente encerrar aqui, buscar essa presença de Deus vai trazer alguns benefícios para a nossa vida. Por exemplo, a presença de Deus traz bênção e prosperidade. Se você marca aí na tua Bíblia, na tua agenda, no teu caderno de anotação, um texto lá de 1 Crônicas, a Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele abençoou completamente a casa de Obed-Edom. Abençoou, trouxe prosperidade. Tudo porque a Arca da Aliança foi colocada dentro daquela casa. Ou seja, a Arca da Aliança, não precisa dizer, você já sabe, significava a presença do Senhor, a presença de Deus. Então essa arca que era a presença de Deus no meio daquele povo, essa presença de Deus agora está naquela casa e a Bíblia vai nos dizer que a presença da arca, a presença de Deus trouxe prosperidade, trouxe bênção para aquela casa. Então eu quero liberar essa palavra sobre sua vida, que a presença de Deus traga bênçãos, prosperidade para dentro da tua casa. Segundo, a presença de Deus traz cura, libertação e salvação. Olha, 3 coisas maravilhosas: cura, libertação e salvação. Irmãos, nesses últimos dias, como nós temos orado para que o Senhor faça milagres no seio da sua igreja. Como nós temos pedido para o Senhor curar os enfermos, trazer salvação. Quantos filhos nossos, quando eu falo filhos nossos, falo meus filhos que eu gerei aqui nessa igreja, famílias que eu tive o prazer de batizar e que hoje estão chorando, estão sofrendo, porque os filhos perderam a graça, a alegria da salvação, estão no mundo. E a gente tem orado pela salvação eterna dessas pessoas, ou melhor, uma salvação definitiva dessas pessoas. A palavra de Deus diz que a presença de Deus vai trazer cura, libertação e salvação. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 32 ao 34, o texto vai nos mostrando que as pessoas traziam os enfermos e endemoniados à presença de Jesus. E nenhuma daquelas pessoas que tiveram esse encontro, esse relacionamento com o Senhor, deixaram de ser curadas, deixaram de ser libertas, deixaram de receber a salvação. Eu quero dizer para você nessa noite que a presença de Deus fará o mesmo com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. O Senhor nessa noite está querendo trazer cura, está querendo trazer libertação, está querendo trazer salvação para cada um de nós, irmãos. E em último lugar, a presença de Deus transforma a nossa vida. 2 Coríntios, verso 18 do capítulo 3, Paulo diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior,
a qual vem de quem? Do Senhor, que é o Espírito. Queridos, muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas para melhor, depois que tiveram um encontro com a presença de Deus ou com Jesus. Lembra aqui comigo, Moisés teve um encontro com Deus e se tornou no grande libertador do povo de Israel. Aquele que Deus separou, escolheu para tirar o seu povo que estava no cativeiro. Tudo por causa do encontro que ele teve com Deus. Gideão teve um encontro com Deus e Deus transformou a vida daquele homem. Deus vai dar um exército para ele, mas vai fazendo provas daquele exército numeroso. Ele fica com 300 homens. E com 300 homens, ele vai derrotar um dos exércitos mais poderosos daquela época, que era o exército midianita. Tudo porque ele teve um encontro com Deus. O próprio Davi teve um encontro com Deus. De pastor de ovelha, separado, cuidando do pasto, do rebanho, enquanto o homem de Deus estava procurando aquele que seria o novo rei de Israel. Aquele pastorzinho esquecido pelo seu próprio pai, pelos demais irmãos. Ele tinha encontros com Deus. Deus já havia planejado. E agora de um simples pastor ele vai se tornar no grande rei de Israel. O cego Bartimeu teve um encontro com Jesus. E quando ele tem esse encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele teve sua visão restaurada. Um dos homens no Novo Testamento que teve uma vida completamente transformada, esse homem foi Jairo. Jairo. Sua filha estava doente. Ele vai ao encontro de Jesus. Nisso que ele vai ao encontro de Jesus, ele recebe a informação de que sua filha já estava morta. Que ele não precisava mais incomodar o mestre. Mas ele teve um encontro com Jesus. E aí ele volta para casa com Jesus. Quando ele chega em casa, Jesus ressuscita sua filha. Amém. Amém. Se você quer ter a sua vida mudada para melhor, eu estou falando isso para mim também. Eu e você precisamos ansiar mais pela presença de Deus. Se eu quero o melhor para a minha família, para o meu ministério, para essa igreja, para vocês, minhas queridas ovelhas, eu preciso ansiar mais de Deus no meu coração, na minha vida. Existem muitas pessoas que encontram a Deus, mas não querem deixar, de forma alguma, aquelas coisinhas muitas vezes miúdas que estão separando elas de Deus. Você já viu isso? Você já viu isso? Davi, ele tinha um desejo tremendo de estar na presença de Deus. Hoje, nós temos pessoas que querem estar na presença de Deus. Pastor, eu quero, sabe, pastor, de uma forma explosiva estar na presença de Deus, de estar diante dEle, sentir a unção dEle, mas pastor, eu não consigo largar esse negócio. Aí você vai ver um negócio desse tamanhozinho. Eu estou agarrado a esse pecado, isso não me larga, pastor. Essa mania, esse vício, esse negócio não quer me largar, não. Não é um negócio que quer te largar, é você que não quer largar esse negócio. Porque você está aqui padecendo e lá está a presença de Deus. Davi falou assim, eu abandono tudo, mas eu quero estar na tua presença. É na tua presença. Eu quero crer que esse não é o nosso caso. Nós, como filhos de Deus, nessa noite podemos dizer o que disse um outro salmista no Salmo de número 121. E nós vamos ler esse salmo todos juntos e bem forte. Fique de pé. E aqui nós vamos declarar a nossa fé. Vamos declarar a nossa vitória. A banda pode subir. Vamos ler bem forte. Estou dizendo que nós não somos esse. Nós não somos esse que estamos descartando a presença de Deus. Não, ao contrário. Eu e você somos aqueles que estamos correndo para a presença de Deus. Por isso nós podemos dizer, vamos lá? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez. Ele não permitirá
Vamos repetir só o finalzinho. O Senhor protegerá. Será que eu posso ouvir um glória a Deus bem forte? Pai, eu quero cada vez mais, mais e mais, ansiar da Tua presença. Pai, eu quero sentir falta do Senhor, quando o meu coração estiver inclinado para as demandas da minha vida. Pai, todas as vezes, Senhor, que as circunstâncias me impedirem de estar de uma forma mais profunda em Tua presença, eu quero usar as palavras do Teu servo Davi, quando disse: sonda o meu coração. Pai, sonda o nosso coração e vê se há em cada um de nós alguma conduta que está Te ofendendo. E a nossa oração, a minha oração, é que o Senhor nos direcione para o caminho eterno, para o caminho da verdade. Pai, ajuda-nos a desejar-Te. Assim como nós desejamos tantas coisas, que o nosso desejo maior seja esse, de estar na Tua presença. Ajuda-nos, Pai, como Igreja Batista do Rancho Novo, a buscar o Senhor todos os dias, Pai, todos os dias, para podermos viver em paz, para podermos viver em vitórias. Pai, nós oramos, Te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Papai. Vamos cantar?